Eu convido você a entrar comigo aí nessa plataforma do Instagram, também no Facebook. Estamos aqui nas 4 plataformas agora, né, gente? Estamos aqui no Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, né? Obrigado por você estar aí conosco nessa tarde. Eu quero com vocês nessa tarde meditar na palavra de Deus. Essa mensagem ela se encontra as cartas que Paulo escreveu aos Romanos. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, no capítulo 9 e no versículo 18. Gente, essa mensagem é maravilhosa para nossas vidas nessa tarde. Eu tenho certeza que esta mensagem ela vai falar profundamente no meu coração, no seu coração, nas nossas vidas espirituais nessa tarde. Obrigado por me seguir aí. Deus abençoe. E nós temos certeza amém, meu irmão Walter Martins diz aí, ó, Deus fez uma grande obra na sua vida. Só quem te conhece sabe disso. Fico muito feliz em te ver. Amém, meu irmão Walter Martins. Deus abençoe grandemente Walter Martins, meu sobrinho, né? Meu sobrinho é uma pessoa que a gente ama muito também, meu sobrinho Walter Martins, pessoa de grande coração, né? Um grande homem de Deus, com certeza. Deus até escolhido, eu do ventre da mãe, né? Gente, as cartas aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 18, a palavra nos fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo escrevendo essas cartas aos Romanos, naquela época que dominava Israel. Os romanos dominavam Israel e ele estava, aleluia, aquela nação de Israel sendo, aleluia, controlada pelos romanos. E Paulo escrevendo essa, porque quando Deus escolheu Paulo, porque Paulo era um soldado cruel. Paulo, ele era um soldado que matava cristãos. Paulo era um soldado que perseguia as igrejas, que perseguia o servo de Deus para matá-lo. Gente, Deus escolhe homens de coragem. Deus escolhe homens que têm vigor e coragem para levar a palavra com sinceridade, com verdade. Por isso Deus escolheu Paulo. Paulo ele ia perseguir cristãos quando ele caiu do seu cavalo cego, porque Deus escolheu naquela hora. Deus sabia, que Deus via que Paulo tinha coragem de escrever aos romanos, que Paulo tinha coragem de falar com os romanos a verdade, e Paulo falou a verdade. Paulo escreveu essa carta aos romanos com coragem e vigor, da qual ele não temia. Nós vemos muitos homens corajosos. Vi um homem esse dia pregando ele na praça de São Paulo ali, né? Eu sigo ele no Facebook, um homem de coragem, um homem que a gente fica assim, até pasmo quando vê ele falar a verdade. Me falha a memória o nome dele aqui agora. Mas um homem de coragem que apanha ali naquelas ruas de São Paulo, mas prega com vigor e coragem. Não teme, porque o próprio Jesus nos disse: não tema o homem, tema aquele que tem poder, a luz de matar e ainda lançar no inferno. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Meus irmãos, Paulo falava, aleluia, de uma criatura. Paulo falava, aleluias, naquele tempo de homens que esperavam os cristãos levantar, esperavam os cristãos se rebelar-se para atormentá-lo, para procurar, para matá-lo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Meus amados irmãos e amigos, a palavra nos fala nessa tarde que muitas das vezes as pessoas buscam pela vaidade, não por sua causa, não pelo seu gosto, mas porque tem algo por trás, tragando a sua alma devagar. É um sistema que opera nessa terra, como eu estava dizendo, de homens, aleluia, que são adorados nessa terra como se fossem deuses, como se fosse salvador da pátria. É um sistema que está dentro dos templos das igrejas, que está dentro do coração, aleluia, que a igreja somos nós, que está dentro do coração de várias igrejas. E nós temos, aleluia, que ter essa coragem, não devorar o homem, louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão afastando da presença do Senhor. Muitos vão perder a sua vida eterna por causa da vaidade, por causa do sistema que estão te tirando ali do foco com a palavra de Deus. É uma busca constante de tesouro, de dinheiro dessa terra, por parte dos evangélicos, por parte dos cristãos. Você diz ser cristão, mas Jesus nos ensinou como nós devemos, porque Jesus disse, aleluias, aquele que não largar tudo e seguir a Ele não é digno dele. Meus amados, muitos estão dentro dos templos, não por causa de Jesus de maneira alguma, mas sim por causa de coisas materiais, porque são oferecidos pelos líderes de igrejas e templos que estão aí oferecendo bênção. É um sistema, aleluia, apoiado pelo falso profeta, pelo anticristo e pelo Satanás que está por trás de muitas coisas neste mundo, esse sistema podre que está dentro dos templos, no coração de muitas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo essa mensagem aos romanos naquele tempo. E na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção e saber a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê
como espera. Vê como esperar. Mas se esperamos e não vemos, com paciência e esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência e esperamos, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. O mesmo Espírito a qual Jesus disse: vou para o Pai, enviarei o Consolador para que vos console até a consumação do século. Este Espírito, ele vela por mim e vela por você. Esse Espírito, ele intercede o Pai por mim e por você. E nós devemos, aleluia, pedir força ao Senhor. Meus amados, nós estamos vendo. Meus amados, nós estamos vendo como estão multiplicando, aleluias, as iniquidades. Como está multiplicando, aleluias, aqueles que estão rejeitando o amor de Cristo. Como está multiplicando aqueles que não abraçam mais, aleluias, a palavra de Deus. Aqueles que olham para você e dizem: você é povo, que você, aleluias, crente não precisa ser assim, crente não precisa ser dessa maneira. Muitas pessoas estão dizendo assim para a gente no dia que nós estamos vivendo. Mas nós temos que vigiar, mesmo que muitas das vezes nós caímos em tentações. Mas vamos nos reconciliar com o Senhor, humilhar na presença do Senhor e pedir perdão para Ele, porque assim nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Quando nós nos humilhamos para Deus e pedimos perdão, não se humilhar na presença de homem, não confesse o seu pecado a homem nenhum, não precisa você confessar o seu pecado para homem. O homem não tem o poder de perdoar você, o padre não tem o poder de perdoar o seu pecado, o pastor não pode perdoar o seu pecado, mas sim o pastor que foi na cruz derramou sua última gota de sangue. Aquele que abraçou o ladrão que estava ao seu lado, aquele que abraçou aquele povo que estava torturando, pregando ele na cruz, ele perdoou. Aquele que perdoou o Pedro por o Pedro negou por 3 vezes o menino Sinédrio. Aquele que perdoou Judas e disse: por que me traíste? E Judas não aceitou perdão e foi se enforcou. Aleluia, glória a Deus. Não precisa nós se humilhar na presença de homem algum e pedir perdão pelos nossos pecados, porque quem conhece o nosso pecado é Deus. Ele sabe, ele precisa, aleluia, que nós se humilhemos na tua presença. Diz a palavra: entre no teu quarto, feche a porta e fale com o Senhor. Fale com Deus. Antigamente, a gente, para tomar a ceia do Senhor, nós às vezes pecava, cometia algo de pecado, nós chegava até o dirigente da igreja naquele tempo e pedia perdão para ele, como se aquele dirigente pudesse perdoar o meu pecado. Se o meu pecado é Deus que pode perdoar. A gente sabe que só Ele pode perdoar, porque se o pastor pudesse perdoar o pecado, se o padre pudesse perdoar o pecado, não precisaria Jesus ter vindo. Para que Jesus teria vindo se o homem poderia perdoar o pecado do outro? Meus amados, por que o povo vive dessa maneira? Dizendo: crente não pode ser bobo, crente não pode ser isso, não pode ser aquilo. Nós não somos bobos, meus amados, nós vigiamos. Nós vigiamos, nós não entramos muitas das vezes em conversa fiada, nós não entramos muitas das vezes em lugar que não cabe nossos. Nós se afastamos dos rodinhos dos conhecedores. É isso que nós criticamos, nós somos bobos, mas muitos julgam nós como bobo. É bobo, crente não precisa ser bobo. Claro, crente não pode ser bobo. Aquele que vive com Deus é mais sabido. Aquele que vive com Deus tem mais sabedoria, porque ele não bebe, ele não fuma, ele não usa droga. Porque o bobo é
que faz isso. O diabo é bobo, ele usa a mente do homem para fazer isso. Quando eu estava bebendo e fazendo toda bobagem pelas ruas, aleluia, ali eu era um bobo. Satanás dava risada de mim, Satanás dava gargalhada e dizia: este é bobo, este é meu, este eu comprei. Aleluia, mas Jesus segurou do outro lado e disse: não, este é meu, este foi comprado pelo meu sangue. Um dia que eu fumei um cigarro de maconha e deitei na cama, quase que eu morri, eu pedi a Deus: Senhor, não deixa eu morrer desta vez, porque eu fumei demais, eu vou morrer, Pai. Ele teve misericórdia de mim e disse: você não vai morrer, você não vai morrer porque eu preciso de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes, aleluia, nós somos julgados como bobo. É por isso que muitos estão sendo enganados no dia que nós estamos vivendo, como o apóstolo Paulo diz aqui nesta mensagem. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória. Vamos pensar na glória que vem. Deixas, aleluias, as aflições do tempo que nós estamos vivendo. As aflições, elas estão vindo todos os dias em momento, mas a glória que está preparada é muito maior que qualquer aflição, qualquer angústia, qualquer tristeza e dissolução. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que examina os corações sabe qual a intercessão do Espírito. Ele que, segundo a Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que porque os que Deus conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor, ao nosso Deus. Ele nos chamou, Ele predestinou a nós. Chamou, aleluia, nós já éramos predestinados, sermos escolhidos de Deus, nós já éramos predestinados a ser filho de Deus. Aí Ele nos chamou, aos que chamou, Ele também justificou, e Ele nos justificou na sua graça. Ele nos, aleluia, predestinou, Ele nos, aleluia, chamou, e Ele nos justificou pela tua graça. E o que justificou a eles também glorificou, aleluia. Aquele, aleluia, se vai glorificar. Chegar na glória, nós sermos glorificados, um novo corpo, sermos, aleluia, fazermos parte do coral. Fazemos parte da glória de Deus. Um dia Ele enviou parte da sua glória para a terra. Há 2000 e poucos anos Ele enviou parte da sua glória para a terra. Jesus, seu Filho.
Desempenhou a sua glória, enviou parte desempenhou a sua glória, enviou parte dela para a terra, para que cumprisse o seu ministério, para que fizesse, aleluia, com que o homem entendesse que sem humildade o homem não chega em lugar nenhum, que sem perseverança o homem não pode alcançar as suas misericórdias. E sem perdão o homem não pode chegar até Deus. E se nós não rejeitarmos os prazeres do mundo, como ele rejeitou, que quando ele estava no deserto, preparando a sua morte, preparando a sua ida para a cruz, Satanás chegou a ele e disse: te dou tudo que você está dentro. Toda essa glória deste mundo te pertence, você deixar esse sacrifício de lado. Ele disse: não, meu Pai me enviou e eu irei cumprir esse sacrifício. Ele rejeitou as glórias do mundo, nós também deveremos rejeitá-la. Nós devemos calar na hora que precisamos calar. Jesus falou, pregou, levou, batizou, pregou a palavra, expulsou demônios, curou enfermos. Pregou duro quando ele tinha que falar duro, ele falou. Quando ele tinha que expulsar do templo, ele se expulsou, mas como foi a hora dele calar, ele se calou. Perante Pilatos, Jesus se calou. Perante a negação de Pedro por 3 vezes, Jesus se calou. E na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e está tudo consumado. Já estava pronto o sacrifício para salvar a minha alma e salvar a sua alma. Já estava pronto o sacrifício que na cruz ele, aleluia, fez por mim e fez por você. É hora de nós olharmos para esta mensagem, para esta palavra. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha para você ver, pega essa mensagem nessa tarde. Vai lá nas cartas dos Romanos, sua Bíblia e medita nessa mensagem. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa dos que a sujeitou. Fica com essa mensagem nessa tarde. Há muito tempo nós estamos aqui, já estávamos aqui nessa plataforma, né? Começamos com meio-dia e pouco, né, gente? Então nós queremos encerrar por hoje, neste momento, queremos encerrar aqui neste momento, né? Mas voltamos mais tarde. Vamos voltar mais tarde. Eu já convido você que está aí comigo, no Kawaii, no TikTok, no Instagram, você que entrou no Facebook, ninguém entrou ainda, mas se você ver minha live vai estar salva aqui, entra conosco mais tarde. Para nós estarmos meditando mais na palavra. Eu queria meditar nessa noite aqui, quando eu entrar aqui hoje novamente, no mesmo capítulo, mas agora no versículo de antes aqui. Eu queria meditar aqui no versículo 31 de antes. Que diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós somos. Deus entregou por nós, e como nós não dará também com ele todas as coisas. Eu quero mais tarde, eu queria meditar esta mensagem. Se for da vontade do Senhor, vamos meditar esta mensagem mais tarde.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra é maravilhosa para nossas almas. A palavra é maravilhosa para nossas vidas espirituais nesta tarde. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nem nós... Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa mensagem é forte. Esta mensagem é para nossas, aleluias, meditações. Para não esquecermos que temos um compromisso. Que nós temos um compromisso. E este compromisso é a nossa alma para o Senhor. Porque Ele tem nos chamado, como diz Ele aqui, no último versículo dessa mensagem. E os que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a estes também glorificou. Fomos predestinados e chamados e justificados, e nós vamos ser glorificados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com esta mensagem, vamos encerrar nessa parte, mais tarde nós voltamos para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Agradeço a você aqui da plataforma do Kawai, TikTok, e também do Facebook e do Instagram. Você que ficou comigo, que entrou comigo aí, muito obrigado, gratidão a Deus pela tua presença aí, viu? E nós voltamos aí mais tarde, eu convido você a entrar conosco também. Se você puder, você entra conosco aí mais tarde aí. Não vou decretar o tempo, porque o tempo pertence a Deus e o tempo é dele. A hora que der nós voltamos, porque o tempo é do Senhor. Foi menino igual aos outros, mas trazia mais poder. Na palavra nos